Queridos, antes de começar a mensagem dessa noite, deixe-me dizer uma coisa muito importante para todos nós. É, você, você cultivaria amizade com alguém que, percebendo você ir para um abismo, para ir para um local onde você vai ter prejuízos tremendos e ele sabendo que o final desse local ia dar bronca e não lhe avisasse, você queria ter uma pessoa dessa como amiga, assim, mano, íntimo mesmo? Ou então vamos pensar noutra pessoa, no irmão. Sabendo que um irmão tá vendo você indo para um local que, poxa, vai dar um prejuízo doido e você cultivaria, assim, amizade, carinho. Então, queridos, eu quero exortá-los a uma coisa muito importante na vida espiritual. Eu estou preocupado porque, assim, nós temos muitos visitantes hoje, mas eu falo a partir da nossa igreja. Eu estou preocupado porque eu estou percebendo a assiduidade dos nossos irmãos apenas no domingo. E é uma refeição para a semana toda, gente. Do ponto de vista espiritual, isso é muito pouco. O domingo, o dia do Senhor, ele deve ser colocado em primeiro lugar. E como assim, pastor? Como é que foi? Durante mais de 2000 anos funcionou assim. Durante as manhãs se reuniam para o culto, para a adoração, para o ensino da palavra. À tarde nós fazíamos evangelização, ligava para alguém, convidando para a igreja, ia no almoço de família, dava o testemunho e à noite retornava para o culto. E durante a semana a gente se reunia pelo menos uma vez, sem falar no culto doméstico, que era todo dia. Então, gente, assim, a vida, eu estou falando agora assim, como humano, como amigo que está dando uma dica. Olha, esse caminho que vocês estão indo aí vai dar bronca no final. A nossa escola bíblica dominical, gente, desde que a gente começou, tem sido assiduamente por poucas pessoas. E eu queria desafiar você no mês que vem, fazer parte. Nós vamos estudar a carta aos Hebreus, estamos terminando a carta o Evangelho de João. Tem sido muito bom, muito bom. Durante a semana a gente faz o possível para alocar, para dar certas agendas e a reunião do PG. E assim, gente, não. Assim, é uma dica, né? Como disse Pedro aqui, eu não posso ser um pastor controlador, não posso tentar controlar a vida de todo mundo, eu nem quero. Mas eu quero dizer que eu estou para caminhar com vocês, assim, seja lá quais forem as circunstâncias. Mas dá para caminhar à distância? Não dá. É mano a mano. É pelo menos tentar no mesmo passo. E eu digo a vocês que eu não vou acelerar o passo, eu vou no passo de vocês. Então, queridos, é uma exortação e o meu pedido é que você realmente coloque e receba isso no seu coração. Agora sim, vamos lá, iniciar da continuidade da nossa mensagem. Nós estamos pregando uma série de mensagens cujo tema é somente pela graça. Então, o texto dos mais conhecidos que nós temos, Efésios capítulo 2, e esse texto nós dividimos em 3 sermões. O primeiro deles foi pregado na semana passada, cujo tema era a condição humana. Somente pela graça, a condição humana. E aí eu queria a atenção do Mano Ibra para ele fazer um desenho muito legal, porque é o seguinte, eu vou descrever para você como era a condição humana. De acordo com o texto que nós lemos, de Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 3, o ser humano estava morto espiritualmente, o ser humano estava escravizado, tanto pelo diabo como pelo mundo, assim também pela sua natureza pecaminosa, e o ser humano, por último, estava condenado, porque a Bíblia diz que são filhos da ira de Deus. Condenado. Essa é a situação, a condição de todo ser humano. Todos. Absolutamente não tem um ser humano sequer que nasça sem estar nessa condição. A exceção, se nós podemos falar assim, houve um apenas, Jesus. Esse sim, nasceu e ele não esteve escravizado por nenhuma dessas coisas, não desenvolveu uma natureza pecaminosa. Ele é santo, puro e verdadeiro. Mas eu, você, e alguém pode até objetar dizendo, mas pastor,
pastor, eu sou filho de pastor. Mas, pastor, eu sou filho de crente, desde que eu nasci, que mamãe me leva para a igreja. Mas nasceu morto espiritual, escravizado e, consequentemente, condenado. Essa regra, essa lei serve para qualquer ser humano. Então, nós temos hoje quase 7 bilhões de seres humanos no mundo. Todos eles nasceram nessas circunstâncias. E aí hoje eu quero falar para vocês sobre a obra de Deus por nós. E aí a gente já fica mais animado, né? Bom, então, se essa era a situação do ser humano, aí, Mano Ibra, atentai bem, você vai descrever a situação do ser humano e vai descrever o que é que Deus fez por esses humanos. Agora, como trabalhar esse tema sem chamarmos a atenção para uma circunstância em que estamos vivendo hoje? Um mundo extremamente polarizado. Completamente. Tanto do ponto de vista político quanto religioso. O bagulho está tão doido que parece que o negócio é assim, somos nós contra eles. Você é Flá, não se mistura com Flu. E aí, meus queridos, as pessoas infladas pelas mídias sociais, acreditem, as mídias sociais não são neutras. Aliás, ninguém é neutro, né? Eu não sou neutro. Tem gente que diz assim, eu sou um livre pensador. Não existe esse negócio de livre pensador. Você tem uma cosmovisão por trás que você defende os seus pressupostos. Então, inflados pela mídia social, as pessoas hoje estão tão apaixonadas em fazer as defesas que, às vezes, até o que as escrituras dizem se torna menos importante do que o meu político preferido diz ou o que a minha filosofia pensa. E aí, meus queridos, é muito difícil falarmos de um tema como esse, porque esse tema, aquilo que Deus fez por nós, ele vai unir 2 pontos que nós não conseguimos unir, que é soberania de Deus. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo, Deus faz o que quer, não existe nada sobre Ele. Valeu, Telzinho. E responsabilidade humana. Por que o mundo está polarizado? Porque para alguns não. Se Deus é soberano e eu sou eleito, olha como deu tudo certo. Se Deus é gracioso e eu sou pecador, que coisa mais perfeita. Então, o que é que eu vou fazer se Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele faz o que quer? Por outro lado, existe um grupo que pensa assim, a responsabilidade humana. Eu tomo a decisão de seguir a Cristo. Eu fiz a minha decisão. Eu, diante de uma circunstância difícil, eu optei em seguir a Cristo. Aí nós temos uma questãozinha. Como é que você optou se a Bíblia descreve que você estava morto espiritualmente? Até onde eu percebi, né, de forma empírica, um morto não. Gente, é uma das cenas mais difíceis. É alguém que você conheceu, que você conviveu, e de repente você vê-lo morto ali. Você fica esperando que a pessoa faça alguma reação, mas não faz nada, não age. Então, houve um pregador chamado Charles Spurgeon, e alguém perguntou para ele, né? Perguntaram a Spurgeon se ele seria capaz de reconciliar essas 2 verdades, soberania de Deus e responsabilidade humana. Spurgeon respondeu, eu nem ousaria tentá-lo, pois eu nunca reconcilio amigos. Aí alguém objeta, amigos? Isso mesmo. Esse é o ponto que precisamos entender. Existe a soberania de Deus, mas existe também a responsabilidade humana. Uma coisa não libera a outra. Então, deixando a polaridade que tão de perto nos assedia,
penso que existe uma grande pergunta para nós hoje. Como eu, pecador, perdido, morto espiritualmente, escravizado pelo mundo, condenado eternamente, cheguei a amar Jesus e crer no Evangelho? Como é que aconteceu isso? Então é nessa pegada que eu quero que vocês fiquem pensando. Como foi que eu fui salvo por Cristo? Então, vamos agora para a leitura do nosso texto. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10, mas para nossa reflexão hoje, eu vou basear principalmente do versículo 4 até o versículo 9. Então, acompanhe na sua Bíblia a leitura que eu faço. Depois da leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta no texto para que oportunamente consultemos. Diz assim, palavra de Deus, Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. Cremos, ó Deus, no poder do Evangelho. Cremos, ó Deus, que Tu nos chamou para te servir com alegria, Senhor. E a minha súplica nessa noite é que essa palavra fale aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Versículo de 1 a 3 descreve qual é a situação do ser humano. Uma situação terrível. Uma situação desesperadora. E é por essa razão que, ao evangelizar alguém, nós não podemos começar com as boas novas. Está ligado aquela evangelização que diz: Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito na tua vida, varão. Verdade? Verdade. Aí bota: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Aí cita Agostinho, não sei nem se foi Agostinho, que o coração tem uma porta que só abre por dentro. Abra a porta do coração, do seu coração, que Jesus vai entrar. Então, essa pregação onde nós exaltamos a boa nova e supervalorizamos o ser humano a ponto de que ele é que tem que abrir a porta, porque o coitadinho de Jesus está lá fora, passando frio e fome, se humilhando para entrar, é uma evangelização capenga. Capenga. Eu só mostro as boas novas. Quando, na verdade, as boas novas ela é composta também pela má notícia. Perceba que o texto começa com a má notícia. E a má notícia é justamente essa. O pecado, minha gente. Esse é o grande problema da humanidade. O pecado. Pronto. Como nós estamos num contexto nordestino, há alguém aqui que não é nordestino? Levante a mão por vontade para me conhecer. Foi mal, desculpa aí, irmão. Aí pelo tempo que você já está aqui, eu acho que você já... Então, o hino do Nordeste, pensando na nossa São Luís, agora que está fazendo 412 anos, o hino do Nordeste, algumas pessoas
afirmam que deveria ser asa branca. E a asa branca, você pega Luiz Gonzaga, você pega Ariano Suassuna e você pega a Patativa do Assaré, foram pessoas que mostraram para o Sul, popularizou a cultura nordestina, mas assim de uma forma muito miserável, minha gente. O hino da asa branca diz assim, eu não vou cantar, irmãos, viu? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Essa é a vibe quando a coisa tá ruim. E aí tem uma banda chamada Sal da Terra, que o cara diz assim, me diga quem será o culpado? Ele pegou o hino da asa branca e agora ele faz a pergunta, me diga quem será o culpado? Por causa de tanta judiação, será o doutor, o prefeito, o deputado, pela seca e pela fome que assola essa nação? Não, gente, não é o prefeito, não é o deputado, não são as condições políticas, não são as condições judiciárias, não! O bagulho está doido por causa do pecado. Temos que começar bem aqui. Todos nós, eu e você, nascemos com essa tendência ao pecado. É desesperador porque a Bíblia diz que o salário do pecado é... Essa é a segunda premissa da má notícia, a morte. E morte espiritual. Essa separação entre o ser humano e Deus. Terceira grande má notícia que eu vou trabalhar rapidamente nesse texto é as boas obras. Como assim, pastor? Como assim boas obras é uma má notícia? Ela é uma má notícia porque quem pratica parte do pressuposto que ele é bonzinho e que Deus vai aceitá-lo porque ele faz boas obras. Você conhece alguém que já é crente? Aí eu vou mexer agora com a graça, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Mas você conhece alguém que é crente e acha assim, meu Deus, eu fiz tudo certinho e a coisa não dá certo na minha vida? Senhor, eu vou pegar um exemplo de uma menina, de uma mulher, né? Eu me mantive pura na igreja, eu não perdi o culto, eu ia para a igreja, eu dava eu vendia as cartelinhas para missões, eu fiz tudo, eu não perdi um acampamento. Aí me casei com esse traste, Senhor, que estava na igreja também e agora nem vai mais. Aí a pessoa, Senhor, o que foi que aconteceu se eu fiz tudo certinho? Você está ligado como as boas obras é um problema na nossa vida? E aí, eu quero me aprofundar mais nesse tema das boas obras semana que vem. Você perde se você quiser. Eu não perderia. Mas tem pessoas que acham que a salvação pode ser garantida pelas boas obras. Aliás, acha que você pode satisfazer a Deus com boas obras. Então, gente, a situação do ser humano é desesperadora por causa do pecado. Se o texto terminasse aqui nos 3 primeiros versículos, não faltava nada. Uma vez, a lindona lá de casa, Mauriélia, ela fez um curso e botou eu para pregar. Foi quase 6 meses de pregação, ensinando sobre o Evangelho. O nome era Imersão no Evangelho. E aí, quando terminou, ela teve a ideia, vou fazer um Google Forms aqui para o pessoal dizer o que aprendeu. Aí tinha uma pergunta que a gente colocou bem assim. Repare bem, crentes. Se Deus mandasse você para o inferno, ele seria justo? A maioria do povo disse que sim. Como assim Deus seria injusto se mandasse você para o inferno? O salário do pecado não é a morte. Você não nasce pecador. O pecado não faz a separação entre você e Deus. Então, se esse texto acabasse aqui no versículo 3, estava tudo de boa. Ele não é soberano, ele não é Senhor. Ele tinha todo o direito de mandar a gente para o inferno. Aliás, é um equívoco achar que alguns crentes mandam o povo ir para o inferno, ou Deus manda o povo ir. Não, a gente já nasce no caminhozinho. Tem uns que vai sentindo o calor mais perto, né? Mas a gente já nasce na rota.
Então, queridos, aí chega o versículo 4. Ó, que bênção! Todavia Deus. Alguém tem uma tradução diferente que diz assim, mas Deus. Eu gosto dessa conjunção adversativa, que tanto ela mostra o contrário, como ela une as coisas. Ela mostra quem nós éramos em Cristo e quem somos agora. O texto vai dizer exatamente o que Deus fez por nós e depois dizer por que ele fez. Então vamos lá. Lembrando que as duas palavras mais importantes desse texto é mais Deus. Agora vamos ver o que Deus fez por nós. Versículo 4 diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, versículo 5, deu-nos vida juntamente com Cristo. Aí você grifa o verbozinho aí, o Deus, o verbo dar. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus, versículo 6, nos ressuscitou com Cristo. Aí você grifa bem aí o ressuscitou, o verbo ressuscitar. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Aí você grifa aí o assentar-se. Então, o que Deus nos fez? O que Deus fez por nós, pela humanidade? Ele nos salvou. Ele nos salvou. Perceba que Ele é quem tem a iniciativa em tudo aí, ó. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Faça o contraste. Como é que nós estávamos? Versículo 1. Como é que diz na sua Bíblia aí? Vocês estavam mortos. Então Deus deu-nos vida juntamente com Cristo. A pegada não foi só assim, não. Vida. Aí a pessoa começou a fazer igual o João Grilo, se levantar. Não. Foi juntamente com Cristo. Para que a pessoa que esteja morta nos seus pecados tenha vida, é necessário estar junto com Cristo, porque enquanto você não estiver junto com Cristo, você está junto com Adão. E ao estar junto com Adão, você vai perecer as consequências do pecado adâmico. É por aí, moçada. Então, por isso que o texto deixa muito claro. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Aí, esse texto é brilhante. Quando ainda estávamos mortos. Está vendo como é esquisito achar que você está de bem, todo serelepe, todo de boa, indo para balada, pegando um aqui, pegando outro acolá, vivendo dissolutamente. Ah, vou para a igreja, vou ser crente agora. Eu vou ser de Jesus. Percebe como não é assim que funciona? Você poderia estar bonzinho, igual o irmão do filho pródigo, vivendo dentro da casa do Senhor, de boa, reclamando, é claro, né? Olha aí, esse aí que chegou, agora só dá atenção para esse, reclamando, mas perdido. Perdido. É Deus que nos dá vida. Quando nós ainda estávamos mortos, aí vem um parênteses, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, esse tema aqui, é difícil explicar esse negócio, porque para os teólogos eles chamam isso aqui de, palavrão, escatologia consumada. Consumada não, inaugurada, desculpe. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Qual é a ideia aqui? É que ao ser convertido a Cristo, ao ouvir a voz do Senhor, pela aplicação dessa verdade do Espírito Santo na sua vida, uma vez você foi convertido a Cristo, você agora passa a viver juntamente com Cristo. E, inaugurado, você já foi salvo, mas ainda não é
salvo totalmente, no sentido de que você já está desfrutando da glória de Deus. Não foi consumado. Ou seja, a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é o seguinte: você já foi salvo, seguro em Cristo Jesus. Você vai ressuscitar com Cristo. E acredite, da mesma forma em que Jesus está sentado à destra de Deus, o Pai, comandando todas as coisas, com certeza você também estará. Quando é que isso vai acontecer? Na tal da escatologia consumada, quando vier o fim. De boa? Então o que Deus fez por nós? Ele nos salvou. Qual foi a motivação para isso? Por que Deus quis fazer isso? Certamente não foi por mérito. Um morto não tem mérito, não tem nenhuma obra para fazer. Vamos lá, versículo, ainda os mesmos versículos, mas eu quero destacar agora algumas palavras importantes. Vamos lá. Pensando na motivação de Deus em nos salvar. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, então você grifa aí que Deus ele é misericordioso. Ou seja, há um trocadilho, irmãos, para justificar a diferença entre misericórdia e graça. Deixa eu ver se eu lembro. Graça é o favor que nós não merecemos. Certo? Nós não merecemos, mas Deus nos dá. Nós éramos pecadores, transgressores, mas o Senhor nos salvou. Misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Merecíamos a morte, mas em Cristo Jesus Ele nos dá vida. Então a motivação de Deus em me salvar, em salvar você, ou salvar qualquer um, não foi porque nós somos bonitinhos. Não é porque a gente é bonzinho. Misericórdia. E o texto diz: pelo grande amor com que nos amou. Segunda motivação, o amor de Deus. João 3,16, quem sabe vamos dizer junto aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê... Amor. Essa foi a motivação de Deus. Esse amor sacrificial de mandar Jesus para morrer em lugar de pecadores. O texto prossegue dizendo, pelo versículo 4, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então, outra motivação, graça, já expliquei. E aí, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Fechou. 4 palavras indispensáveis para descrever a motivação de Deus em salvar pecador: misericórdia, amor, graça e bondade. Bondade. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom, gente. Nós não devíamos esquecer disso. E agora o versículo 8 até o versículo 10, nós temos... Ainda no versículo, deixe-me ver, versículo 8. Eu gosto dessas palavras para descrever a salvação. Versículo 8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Graça e fé são indispensáveis para a salvação em Cristo Jesus. Qual é a dificuldade nesse texto? É que muitas pessoas acham o seguinte: Deus entra com a graça e eu entro com a fé. Acha que sou eu que tenho que ter fé. Mas aí Romanos 10 diz que a fé vem pelo e o ouvir. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É para que as pessoas ouçam, deem ouvidos à palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus pode produzir essa fé que
é uma fé que leva à obediência a Cristo. A fé em Cristo Jesus, ela leva você a obedecê-lo incondicionalmente. Essa é uma pegada que a moçada esquece disso. Tem gente que acha assim, não, eu tenho muita fé, mas é assim, parece que falamos do sucesso que dizia, a arte de viver da fé, só não sabe fé em quê? É mais ou menos assim. Nós somos um povo brasileiro, místico, muito voltado para o misticismo, e somos assim. Fé na fé. Não, a fé é em Jesus Cristo como Salvador. Pela graça. A fé é uma ponte que foi ligada a partir do momento em que você deu ouvidos à palavra de Deus. A gente não pode entender que a fé é como uma escada, né? A gente vai subindo degrau por degrau. É por essa razão que eu não gosto daquele cântico que o pessoal canta nas igrejas aí, rompendo em fé. Eu tenho um problema com essa música. Se tornou pessoal. Porque é de romper, parece que você vai lá e sei lá, tá tudo fechado, você vai lá e arromba a porta e entra, romper, você tá na sua força o negócio. E ela romper até é difícil, né? Porque a gente rompe como? Eu nunca ouvi a gente falar que rompe em... Te rompe com. Então eu tenho uma dificuldade enorme com esse negócio dessa fé, de rompendo em fé. Tem. Não sei explicar direito não, mas... Porque na verdade a fé é em Cristo Jesus. E quem é crente aqui, gente, sabe do que eu estou dizendo. Essa confiança, essa certeza, que só Cristo pode dar àqueles que são seus. A gente desfruta disso, pela fé. E aí os versículos 8 a 10, eu acho interessante a forma com que Paulo escreve, porque ele, para não deixar dúvidas de que é pela graça de Deus a salvação, ele apresenta duas negativas aí nesse texto. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Primeira negativa, isso não vem de vocês. É dom de Deus. Segunda negativa, não por obras, para que ninguém se glorie. A glória de Deus não é negociável. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer, uhul, cheguei, Senhor. E aí, você viu que eu cheguei primeiro do que Adriano? Viu aí, ó? Viu aí como eu sou? Não vai rolar isso, gente. Isso é o que nós chamamos de vanglória. Uma glória passageira. A glória humana ela é extremamente efêmera. Mas é para a glória de Deus. Então, deixe-me tirar aqui algumas lições para o nosso texto. A primeira delas é que a graça de Deus é a única solução para o problema humano. A palavra mas é uma conjunção e uma conexão. Ela liga a situação de como a humanidade vivia antes de Cristo no pecado. A única explicação para nós entendermos a situação humana é se entendermos o pecado. Depravação total. Não é que as pessoas que são incrédulas não sejam capazes de fazer coisas boas, elas são. Depravação total é porque o pecado afetou tudo do ser humano. Sua razão, suas emoções, tudo, absolutamente tudo. Somente a graça de Deus pode libertar verdadeiramente. A mensagem cristã é que é possível ser liberto desse mundo mal, é possível ser liberto das garras de Satanás, é possível ser liberto até da sua natureza pecaminosa. O grande problema é que nós cremos nesse evangelho para salvar o incrédulo, mas nós não cremos nesse evangelho para nos santificar. A gente fica em dúvida. Mas será mesmo que Deus tem condição? Tanto tempo eu estou cultivando esse mau hábito, será que eu sou um maledicente compulsivo, pastor? Eu ouvi uma história aqui, eu acho bom passar para frente, ainda dou umas 2 pitadas e eu não sou repórter. Tirando assim a profissão de lado, né?
Deus tem poder, gente, através do evangelho que lhe salvou, de lhe santificar. A igreja não pode deixar de pregar o evangelho mesmo para pessoas que já são convertidas. Não podemos esquecer. A lindona lá de casa, ela fez uma palestra muito interessante recentemente sobre graça. E eu achei legal a pergunta que ela fez. A pergunta era assim: que comida você comeria todos os dias e não enjoaria? Que comida? McDonald's todo dia? Buchada? Ou mocotó? Tomaria Jesus todos os dias? Não. Jesus o refrigerante, irmãos. O evangelho é para ser tomado diariamente, gente. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Uma dosezinha do evangelho. A graça soberana de Deus, ela esmaga nosso orgulho. A graça de Deus nos envergonha e nos humilha. Sabe por quê? Porque nós queremos ser sujeitos na salvação, nós não queremos ser objetos. Nós queremos participar. Nós queremos dizer, não, eu fiz isso. Você já conversou com alguém e quando você diz assim, eu fiz uma coisa, eu fiz isso. Eu fico até envergonhado, assim, às vezes, conversando com alguns colegas que eles parecem que fizeram mais coisa do que o apóstolo Paulo. Assim, eu fiz, aí eu. Nos humilha, a graça de Deus nos humilha, minha gente. Frequentemente, nós resistimos à verdade de que somente Deus é o autor e consumador de nossa fé. Nós achamos que somos nós que sustentamos a nossa salvação. E não, isso não é uma verdade. É o próprio Deus. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Segunda lição, a graça de Deus é somente operada por ele. O cristianismo não significa apenas que eu ou você tomamos uma decisão. Naturalmente, isso está incluído. Está ligado da responsabilidade? Todo mundo aqui, até o Mano Ibra, mas o Mano Ibra já capotou. Ao ouvir uma mensagem bíblica, tem a responsabilidade de responder a Deus. Se não é crente, a ideia é que você responde ou com credulidade ou com incredulidade. Para quem já é crente, o desafio é a fidelidade. Bom, se o que esse pastor está pregando é bíblico e eu constatei que é bíblico, eu faço uma análise. Eu estou sendo fiel a isso? É essa a resposta. É isso que nós chamamos de responsabilidade humana. De responder por algo que nos está sendo dito, ensinado. As pessoas podem decidir parar de fazer certas coisas e começar a fazerem outras. Isso não é cristianismo. E aí eu tenho uma certa assim, ojeriza algumas teologias. A primeira delas, a teologia da prosperidade. Gente, a culpa nunca é do... A culpa sempre é do cara. Você tem pouca fé, você não sei o quê. Aí vem agora a teologia da confissão positiva, né? Ou dos coaches. A parada está sempre em você. É você que tem que cultivar, é você que tem que ser um cara de alta performance, é você que tem que bater a meta, você que tem que não sei o quê. Deus não tem espaço. Ó, só para vocês terem uma ideia, o quanto que a coisa é doida. Caim matou Abel. Todo mundo tá ligado nessa notícia, né? Pois é, matou. E a Bíblia diz que Deus colocou um sinal em Caim. Tá lembrado? Colocou um sinal. Não sabemos o que é. Nem adianta vocês conjecturar. Foi um sinal? Não sabemos. Nós entendemos que o sinal que Deus colocou em Caim era a sua graça. Por quê? Porque diz lá que era para que ninguém fizesse mal a ele. Certo? Perceba a bondade de Deus. Colocou um sinal em Caim, um cara assassino, para que ninguém fizesse mal a ele, por onde quer que ele for. É a bondade de Deus, é a graça de Deus. O que foi que Caim fez? Construiu uma cidade para se proteger. Ou seja, não confiou na palavra de Deus.
Não confiou que Deus era suficientemente bom e gracioso para protegê-lo. Criou uma cidade para ele, onde eu me mando, onde eu sou o tampa de cruz aqui, eu sou o prefeito, governador e judiciário daqui. E é assim a vida de muitos crentes. Deus salva, Deus é bondoso, Deus é gracioso, mas eu me mando. Eu me mando. Isso é incompatível com o evangelho de Cristo Jesus. Só pode haver um Senhor na sua vida. Ou é Cristo, ou é o seu eu soberano. Há certas escolas de pensamento cristão que têm feito grandes danos dentro do cristianismo. Nunca devemos pensar na salvação como sendo um tipo de transação entre Deus e nós, onde ele contribui com a graça e eu contribuo com a fé. E aí, desde o século IV que a gente discute isso, minha gente. E aí eu sou professor no seminário e às vezes o pessoal me pega assim, aí diz assim, pastor, bem ligeirinho, me diga uma coisa bem aqui. Pois não? Quem está certo? Os calvinistas ou os arminianos? Olha, minha gente, uma discussão que começou lá no século XVII. Eu vou ter em 2 minutos para dizer para alguém que, não, é fulano, é Beltrano. Descontextualizando tudo, mas porque eu acredito assim, ou porque a minha denominação acredita assim, é isso aqui e acabou. Quem é desse grupo aqui, ó, está na beirinha do inferno. Não, minha gente, eu não discuto esse tipo de coisa, não. Desde o século IV. Agora, o século IV era heresia mesmo, era um cara chamado Pelágio. Ele dizia que o homem nascia bom e o ambiente era que corrompia. E aí, o outro teólogo chamado Agostinho foi lá, deu um pau nele e o cara foi excomungado da igreja. A salvação é dom de Deus para que ninguém se glorie. A salvação é um presente. Eu vou repetir isso bem aqui. A salvação é um presente, não uma recompensa. Recompensa você dá para quem é bonzinho. Presente não. Bom, essa é a minha concepção, né? Ninguém dá um presente porque esperando algo em troca. Presente. Queridos, o texto que eu li é muito claro que a graça de Deus é somente operada por Ele. Ele nos amou no versículo 4, Ele nos ressuscitou no versículo 6, Ele nos uniu a Cristo no versículo 6 e Ele nos enriqueceu no versículo 7. É Deus. Agora, você crê que Ele é suficientemente poderoso para sustentar você nas circunstâncias difíceis? Aí já é outra pegada. Por último, eu vi um amém bem baixinho aí, né? E foi bem ofensivo o amém. A graça de Deus é surpreendente. Ele é um Deus santo e justo, completamente sem pecado e cheio de bondade e amor. Ele conhece todas as maneiras que pecamos contra Ele. Deus conhece exatamente o seu jeitinho carinhoso de pecar. Aquele pecado totozinho que você acaricia, que você dorme com ele. Deus conhece. Ele sabe de tudo que já fizemos e é capaz de digerir isso. Seu conhecimento de quem realmente somos nunca vai impedir seu amor por nós. Isso é graça. Gente, se o pecado de Adão não foi capaz de atrapalhar os planos de Deus, o meu vai ser. Agora, isso aqui não é uma senha para eu sair pecando. Se meu pecado não vai atrapalhar, eu vou cair na bagaceira. Não, porque a fé genuína em Cristo leva à obediência. Basta uma leiturazinha nas cartas de João, que João diz o seguinte, que nós devemos viver uma vida sem pecado. Qual é a regra? Filhinhos, não pequeis. Essa é a regra. Prego batido e ponta virada. Mas o texto continua. Mas se você pecar... Aí vem em Júlio capítulo 3, versículo 2. Um acréscimo meu. E você vai pecar.
Mas se você pecar, saiba que você tem um advogado, o justo. Aí vem agora o caminho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê nisso, irmão? Pois viva isso. Não permita que pecados lhe traga para o chão, para a miséria, para abandonar a igreja, abandonar as coisas de Cristo Jesus. Peça perdão a Deus, bata a poeira e vida que segue. A crença de que Deus é soberano em graça não afeta a responsabilidade do pecador por sua reação ao Evangelho. Não importa o que possamos crer sobre a eleição, continua valendo o fato de que um homem que rejeita a Cristo torna-se por meio dela a causa da sua própria condenação. Nós mesmos nos condenamos. Conclusão. Antigamente andávamos em delitos e pecados nos quais o diabo nos prendera. Agora andamos nas boas obras, conforme Deus eternamente planejou que fizéssemos. O contraste é completo. Esse mais Deus faz a grande diferença na minha vida e na sua vida. É antes e depois. Há no cristão uma nova disposição. E essa nova disposição afeta o homem todo. Afeta a sua mente, o seu coração e a sua vontade. A Bíblia diz que a conversão, Deus troca um coração de pedra, insensível à voz de Deus, para um coração de carne sensível. Aí vem aquele texto. Se hoje ouvirdes a voz do meu espírito, não endureçai os vossos corações. Nós não mudamos, nós fomos mudados. Foi Deus quem nos mudou. Um novo homem, uma nova mulher, uma nova disposição, uma nova vida. Não há cristão que não tenha experimentado essa mudança. Todo cristão, até o filho do pastor, precisa experimentar essa mudança. Quero convidar você para fechar os seus olhos e ouvir a aplicação dessa mensagem. Será que eu ou você poderíamos causar tamanha mudança de ser uma nova vida, uma nova criatura? Pergunto, você está espiritualmente morto ou espiritualmente vivo? Você consegue perceber que Deus causou essa mudança na sua vida? O que há de diferente entre você e o incrédulo?